Olá, está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira agora os principais destaques de hoje. Cientistas desenvolvem um antibiótico que poderá ser uma arma super importante para evitar mais de 1.200.000 mortes por ano no mundo. Um drone conseguiu registrar o que foi considerado o maior encontro da história: o de tartarugas no oceano em Ilhota, na Austrália. E no Peru, para que seus alunos não deixem de estudar, todos os dias um professor atravessa um rio, levando um de cada vez em suas próprias costas. A atitude foi registrada e viralizou nas redes sociais. Um novo estudo apontou que o cérebro humano se esforça mais enfrentando robôs do que outros humanos. O objetivo da pesquisa foi entender qual a relação e as diferenças de pessoas realizando a mesma atividade contra outras e também contra a inteligência artificial. Pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, analisaram a interação de humanos e robôs em um ambiente mais específico, na prática esportiva. Os resultados publicados na revista eNeuro chamaram a atenção. Os humanos trabalham muito mais o cérebro quando jogam contra robôs do que contra outros seres humanos. Durante uma partida de tênis de mesa, os pesquisadores monitoraram o cérebro de pessoas tanto contra os robôs como contra os humanos. Por meio de eletrodos acoplados em bonés, descobriram que quando uma pessoa joga contra um humano, os cérebros funcionam de forma uníssona, ou seja, como se todos estivessem falando a mesma língua. Mas quando feito contra uma máquina de sacar bolas, os neurônios em seus cérebros não estavam alinhados do mesmo modo, provocando um fenômeno chamado como desincronização. Como exemplo, foi citada uma situação. Num estádio de futebol, se 100.000 pessoas torcerem juntas, significa uma sincronização no cérebro, que é um sinal de que ele está relaxado. Mas se as mesmas 100.000 pessoas estiverem conversando com seus amigos, elas estão ocupadas, mas não estão sincronizadas. Ou seja, essa desincronização é uma indicação de que o cérebro está fazendo muitos cálculos em vez de ficar parado e ocioso. Segundo o estudo, o cérebro humano trabalha mais quando joga contra robôs, porque as máquinas não fornecem pistas sobre seus próximos passos. A longo prazo, o objetivo é tentar entender como o cérebro reage a essas diferenças. O estudo ainda apontou que, à medida que os robôs se tornam mais comuns e sofisticados, entender como o cérebro humano responde aos movimentos de um oponente pode permitir que os engenheiros projetem robôs para serem mais naturalistas. E falando em inteligência artificial, o Kuwait lançou uma apresentadora de televisão virtual. Com um visual sóbrio e falando em árabe clássico, Feda apareceu em um vídeo de 13 segundos postado no sábado pelo Twitter do veículo, que informou que a novidade ainda se encontra em fase experimental. De acordo com o editor-chefe Abdullah Boftain, o Kuwait News está testando o potencial da inteligência artificial com o objetivo de propor conteúdo novo e inovador. A ideia é que no futuro a âncora virtual adote o sotaque kuwaitiano e apresente de fato um noticiário. O Kuwait é um dos países com menor liberdade de imprensa. O pequeno estado do Golfo Pérsico ocupa a colocação de número 158 em um ranking de 180 países elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteira em 2022. E olha só esse alerta: o estresse é muito pior para o nosso cérebro do que se imagina. Durante mais de 10 anos, foi feito um estudo com quase 25.000 pessoas nos Estados Unidos. E a conclusão foi a seguinte: aquelas que têm mais de 45 anos, que vivem estressadas, têm uma capacidade 37% maior para desenvolver problemas cognitivos. Significa que o cérebro terá maior dificuldade para entender as coisas, guardar e até piora o raciocínio. Em casos mais graves, as falhas de cognição acarretam em problemas de fala, audição e até da visão. Por isso, de acordo com um levantamento publicado na revista JAMA Network Open de Nova York, o melhor é tentar evitar o estresse. Em alguns casos, quem está sob pressão tem maior capacidade para tomar decisões, mas isso não é muito comum. O estresse crônico, além dos problemas relatados, pode causar dores de cabeça, doenças cardíacas, pressão alta, dificuldade para dormir e muito mais. Sem contar que tudo isso junto
pode ser a receita para um problema muito comum hoje em dia: a depressão. Por isso, segundo a Associação Americana de Psicologia, quem estiver estressado deve procurar uma solução para o problema o mais rápido possível. O número de pessoas que jogam games caiu no Brasil no último ano. Os especialistas atribuem esses números à diminuição das restrições impostas pela pandemia de Covid. Com mais opções de entretenimento disponíveis, as pessoas estão saindo mais de casa e reduzindo o tempo que elas gastam na frente das telas. Segundo dados da pesquisa Game Brasil, 70,1% dos brasileiros afirmam ter o costume de jogar jogos eletrônicos, uma queda de 4,4 pontos percentuais em relação à pesquisa do ano de 2022. O levantamento também mostrou diminuição de 2,3 pontos percentuais no número de pessoas que colocam videogames entre suas principais formas de diversão, de 84,4% em 2022 para 82,1% neste ano. O número de entrevistados que apontam os jogos eletrônicos como sua principal forma de diversão oscilou negativamente de 76,5% para 75,3%. Os dados nacionais seguem uma tendência observada também em outros países. Em seu relatório anual sobre o mercado de games global, divulgado no dia 15 de março, a consultoria Newzoo identificou uma queda média de 20% no tempo que as pessoas gastam jogando videogames no último ano. Os especialistas atribuem esses números à diminuição das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Com mais opções de entretenimento disponíveis, as pessoas estão saindo mais de casa e reduzindo o tempo que elas gastam na frente das telas. No Brasil, a queda parece ter afetado em especial as mulheres. Elas vinham sendo maioria entre o público que consome jogos digitais no país, de acordo com as últimas edições da pesquisa Game Brasil. Neste último levantamento, os homens voltaram a ser maioria, com 53,8% dos jogadores se identificando como sendo do sexo masculino. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que quase 30% das crianças e adolescentes brasileiros têm altos níveis de colesterol. A situação é grave. Profissionais da área dizem que, a longo prazo, os altos níveis de colesterol no sangue acarretam placas de gordura nas veias que podem provocar infarto ou um acidente vascular cerebral. Os principais motivos para essa alta são a alimentação cada vez menos saudável, com grande consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoito, chocolate, congelados e também o sedentarismo. Fatores genéticos também têm grande influência. Existem dois tipos de colesterol: o LDL, considerado colesterol ruim, e o HDL, considerado colesterol bom. A soma de ambos é o colesterol total. Um colesterol total acima de 170 mg por decilitro em adultos já é um sinal de alerta. Em crianças, esses valores são ainda menores. É desejado que o colesterol total seja menor do que 130 mg por decilitro. Acima de 150 mg por decilitro já é considerado muito elevado. No caso das crianças, também deve ser levado em conta a síndrome metabólica. Nesses casos, elas têm geralmente triglicérides alto e colesterol HDL baixo, podendo ou não ter colesterol LDL elevado. Para evitar o colesterol alto, é muito importante que desde pequeno a criança tenha hábitos saudáveis. Tendo isso em vista, uma nova tendência tem se destacado. Trata-se do Baby Led Weaning, ou apenas BLW, que pode ser traduzida como desmame guiado pelo bebê. Criado em 2008, esse método tem como objetivo fazer com que a criança entenda melhor sobre o que está ingerindo desde os primeiros anos de vida, mostrando através de desenhos, cores, formas e texturas os benefícios e malefícios de cada alimento. Um antibiótico que muda de forma poderá ser uma arma super importante para evitar mais de 1.200.000 mortes por ano no mundo. Funciona assim: quando o vírus ou bactéria entra no organismo, o medicamento identifica o invasor e se transforma para combater e matar o que poderá causar uma doença.
Para chegar ao novo remédio, o laboratório Cold Spring Harbor, de Nova York, nos Estados Unidos, utilizou a técnica da clínica do clique, que ganhou o Nobel de Medicina do ano passado. A equipe também usou o Buvaline, que é uma molécula cujos átomos trocam de lugar facilmente. Nos primeiros testes, a droga mostrou ser eficaz contra as doenças resistentes a antibióticos, que provocaram 1.200.000 mortes no ano de 2019. O laboratório ainda vai fazer alguns testes para que o novo antibiótico seja colocado no mercado, mas já descobriu que funciona. E olha só, em diversos casos, os suplementos probióticos compostos de micro-organismos vivos são fundamentais para melhorar o equilíbrio da flora intestinal. Mas especialistas fizeram um alerta sobre os riscos causados por esse tipo de suplemento na saúde intestinal de pessoas saudáveis. Nos últimos tempos, os suplementos probióticos caíram no gosto de muitas pessoas e ajudaram no crescimento de uma indústria multibilionária. A promessa é que os produtos vão atuar no intestino com bactérias que podem melhorar a saúde de várias maneiras. E esses suplementos até reduzem os sintomas da síndrome do intestino irritável e da doença inflamatória intestinal, assim como previnem a diarreia e reduzem alguns efeitos colaterais dos medicamentos antibióticos. Porém, pessoas saudáveis e que não tenham problemas intestinais devem ficar longe desse tipo de suplemento. Um recente estudo mostrou que os suplementos probióticos podem reduzir os níveis de diversidade microbiana do intestino, fator que acarreta vários problemas de saúde. Por isso, para as pessoas saudáveis, existem maneiras mais confiáveis de nutrir o microbioma intestinal, como, por exemplo, comer uma variedade de vegetais, nozes, sementes, feijões e grãos integrais, que fornecem aos micróbios intestinais o combustível rico em fibras de que precisam para prosperar. Além disso, pesquisadores descobriram que comer alimentos fermentados como iogurte, que contém probióticos e outros compostos benéficos, tem efeitos positivos na saúde e no microbioma intestinal. E falando em saúde, um estudo mostrou que mais de 50% das pessoas têm receio de começar a praticar exercícios na academia por ansiedade e intimidação. As razões para o sentimento de medo são inúmeras, incluindo não se sentir em forma o suficiente, má imagem corporal, falta de conhecimento sobre equipamentos de ginástica e ansiedade social. Segundo os norte-americanos desenvolvedores do estudo, evitar de ir na academia por esses medos deixa a situação ainda mais grave, pois a sensação de insuficiência só aumenta. Por isso, o recomendado é ter em mente que todas as pessoas tiveram uma primeira vez na academia. Ninguém nasceu sabendo e gostando de praticar. Tendo isso como foco principal, o próximo passo é desenvolver o hábito de ir regularmente para a academia, conversar com treinadores e tomar ciência dos equipamentos. Em alguns casos, após ter esse contato por obrigação com o ambiente de academia, as pessoas até começam a tomar gosto por malhar. Especialistas também afirmam que ter aulas em conjuntos na academia ajudam a superar a timidez. Outro ponto importante para pessoas que não têm o hábito de fazer academia é reconhecer os seus limites e criar constância. Por exemplo, ao invés de focar no resultado final, é importante dar valor ao processo. Não existe problema algum em se considerar um iniciante pelo tempo que quiser, sem sentir pressão para obter ganhos mentais ou físicos até que esteja pronto. O menor quarto de hotel do Brasil está em São Paulo. Ele tem só 3 metros quadrados, mas os proprietários garantem que se ele perde em tamanho, ganha em preço e localização. Olha só. Um quarto espaçoso ou funcional? O que você busca em uma estadia? Bem, em uma cidade como São Paulo, muitos visitantes têm se preocupado cada vez menos com o espaço. Isso é o que diz o sócio proprietário do primeiro hostel com quartos cápsulas do Brasil, inaugurado no final do ano passado.
A gente tem em torno de 30 cápsulas hoje entre individuais e de casal, tá? Desde novembro até o mês de março, nós já vendemos mais de 800 hospedagens, que é um número muito significativo. Hoje a gente chega numa margem de ocupação 20% a mais do que a média hoteleira da cidade de São Paulo. É que uma das prioridades aqui é a localização do hotel, situado no coração de São Paulo, bem pertinho de vários comércios, restaurantes e de 2 estações do metrô. É que ele fica a apenas 650 metros da Avenida Paulista. A ideia dos sócios brasileiros surgiu após uma viagem ao Japão, onde esse formato de hotel é bem comum, mas com quartos ainda menores, um em cima do outro. Por isso, aqui, eles tiveram que adaptar. Essa questão do pé direito, ela faz muito sentido na cápsula. Aquele modelozinho, cápsula, que o pessoal fala que parece um túmulozinho, não faz sentido aqui no Brasil, não é muito aceito. E esse que a gente tem aqui realmente é um sucesso justamente por conta da adequação ao nosso tipo de mercado. O quarto cápsula brasileiro tem 3 metros de comprimento por 1 de largura. São apenas 2 curtos passos, da porta até a cama box, o único móvel dentro do ambiente e onde são guardadas as malas dos visitantes. Fora isso, há só o ar-condicionado e a janela redonda de apenas 30 centímetros de diâmetro. A gente pesquisou bastante densidade de colchão, tipo de ar-condicionado que seria adequado, iluminação que fosse confortável para o hóspede. Então, houve uma pesquisa de mercado para entender o que a gente colocaria dentro da cápsula que faria sentido para o hóspede ter uma boa estadia. Além dos quartos individuais, também há opções para casais, um pouco maiores, mas no mesmo formato, com espaço apenas para uma cama de casal. No pequeno corredor, com quartos separados por paredes de aproximadamente 30 centímetros, estão as pias para uso dos hóspedes. No mesmo local, vestiários masculino e feminino compartilhados. Sempre limpinho. A nossa equipe de limpeza aqui, quase 24 horas ali, trabalha duro para deixar isso bem arrumadinho para os nossos hóspedes. E quem se hospeda aqui também tem acesso a essa área de convivência, com sala e jardim. Entre as opções de hospedagem da região, segundo Guilherme, essa é bem mais em conta. Uma diária sai a partir de R$ 79. A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, conhecida pelo luxo e exuberância, abriga também a piscina com maior profundidade do mundo. A atração, que até já recebeu o certificado do Guinness Book, recebe mergulhadores iniciantes e profissionais durante todo o ano. A piscina está localizada no Pearl Diving Pool, que em português significa piscina de mergulho pérola. Lá o visitante pode realizar um mergulho de até 60 metros de profundidade, 15 metros mais fundo do que qualquer outra piscina do mundo, que tem capacidade para 14 milhões de litros de água doce, o equivalente a 6 piscinas olímpicas. Durante a viagem submersa, o mergulhador é guiado por luzes e música ambiente, passando por diversas camadas que simulam o visual de uma paisagem urbana abandonada, com apartamento, garagem e até mesmo um fliperama. O espaço tem janelas gigantes e outras telas para os visitantes observarem quem está mergulhando. A estrutura conta com câmeras hiperbáricas, que podem oferecer inalação de oxigênio para até 12 pessoas ao mesmo tempo em casos de acidente. Ela também conta com um sistema de filtragem que circula água na piscina a cada 6 horas. O processo acontece com a ajuda de rochas vulcânicas silenciosas, de uma tecnologia de filtragem desenvolvida pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e de radiação ultravioleta. A temperatura da água é mantida em 30 graus Celsius. Sua arquitetura externa ambiente foi planejada para se parecer com uma ostra gigante. Quem quiser ter a experiência subaquática deve desembolsar o equivalente de R$ 500 a R$ 2.500.
Os mergulhos realizados na incrível piscina estão tão famosos que disputam para ser a principal atração turística do Oriente Médio no ano de 2023. Um bando de filhotes de tartarugas foram flagrados nas praias do litoral sul da Bahia. Segundo biólogos, quase 800 filhotes nasceram em praias dos municípios de Ilhéus, Urucuçá e Itacaré. As imagens que circulam nas redes sociais mostram os filhotes que são das espécies oliva, pente e verde na areia. O nascimento dos animais foi acompanhado por equipes do projeto AMAR, que atua no monitoramento e preservação de animais marinhos no sul da Bahia. Em fevereiro deste ano, as praias de Ilhéus, Uruçaca e Itacaré já tinham sido local de nascimento de 693 filhotes de tartarugas marinhas. O evento chamou a atenção de banhistas e quem passava pelas praias. Todos os animais são da espécie tartaruga de pente. Vários outros ninhos estão sendo monitorados na areia de atuação do projeto Tamar. Esses ninhos estão no litoral sul, que vai de Maraú a Canavieiras. De acordo com o projeto AMAR, que atua no monitoramento e preservação de animais marinhos no sul da Bahia, a previsão é de que mais tartarugas nasçam nos próximos dias. E olha só, um drone registrou um grupo enorme de tartarugas no oceano em Ilhota, na Austrália. O encontro foi considerado o maior já filmado na história. Um drone registrou o maior encontro de tartarugas marinhas já filmado, com cerca de 64 mil integrantes. A gravação foi feita em um local próximo à Ilhota de Coral, na Austrália. As imagens foram feitas por pesquisadores que fazem parte de um projeto de preservação de tartarugas. Esta seria uma das maiores tartarugas de todo o mundo e chega a pesar mais de 200 quilos. Elas começam a se reproduzir por volta dos 40 anos de idade e podem viver mais de 80 anos. O projeto está em busca da restauração da maior área onde as tartarugas verdes constroem ninhos. A intenção é proteger as gerações futuras. E graças ao projeto foi possível conseguir essas imagens do encontro das milhares de tartarugas juntas. No Brasil, um dado chama atenção. No país acontece, em média, uma colisão entre aviões e pássaros a cada 4 horas. O número de casos impressiona, mas, segundo especialistas, as aeronaves são resistentes e a tripulação é bem treinada para esses casos. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a colisão de aeronaves com pássaros, conhecida pela tradução em inglês Bird Strike, é uma das ocorrências mais reportadas na aviação. Apenas em 2022, 2.294 casos foram registrados no Brasil, o que representa uma média de 1 a cada 4 horas. Apesar do número elevado de casos, o impacto de uma colisão com aves é pequeno na aviação civil comercial. Segundo o Anuário de Risco de Fauna, produzido pelo CENIPA em 2022, o crescimento da população de aves em áreas urbanas, a ampliação da frota brasileira de aviões, o aumento da malha aeronáutica e a presença de aeronaves mais rápidas e silenciosas no espaço aéreo brasileiro vem contribuindo para o aumento da quantidade de colisões reportadas. De acordo com os dados do Centro de Investigação, o risco é maior na colisão com aviões de pequeno porte, principalmente as aeronaves de hélice. Apesar do nível de segurança das aeronaves e do treinamento da tripulação, a redução do número de choques de aviões com aves é um desafio para a aviação brasileira. Aeroportos e empresas aéreas têm incentivado os trabalhadores de prevenção a fim de reduzir a presença de pássaros próximos aos aeroportos. Foi revelado que os 5 gases destruidores da camada de ozônio atingiram níveis recordes em todo o mundo no ano de 2020, mesmo passadas 3 décadas da assinatura do Acordo Internacional para eliminar gradualmente o uso e a dispersão de substâncias do tipo. De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature Geoscience,
A quantidade desses 5-clorofluorocarbonos na atmosfera aumentou significativamente entre 2010 e 2020, principalmente por causa de brechas que não estão delimitadas no marco legal, o chamado Protocolo de Montreal, assinado inclusive pelo Brasil. Nesse período, os cientistas identificaram os seguintes aumentos percentuais na concentração atmosférica desses compostos. 4% no caso do CFC 115M, passando de 8,38 ppt em 2010 para 8,71 ppt em 2020. ppt é uma medida de concentração muito usada para estimar a quantidade de gases poluentes no ar, como os CFCs. Nesse caso, uma parte por trilhão significa que há uma parte dessa substância em cada 1 trilhão de partes de ar. Embora os cientistas ressaltem que o impacto atual da emissão desses 5 CFCs seja considerado baixo para a camada de ozônio, um aumento contínuo dessas concentrações pode sim implicar algum prejuízo e assim comprometer todo o processo trazido pelo protocolo, que é fundamental para evitar um aquecimento ainda maior do planeta até o fim do século. No começo deste ano, a ONU anunciou inclusive que se as políticas atuais de redução de CFCs permanecerem em vigor, a camada que nos protege dos efeitos nocivos dos raios ultravioletas pode se recuperar completamente em 4 décadas. Isso é importante porque a sua destruição afetaria profundamente a vida no nosso planeta, afetando desde a saúde dos seres humanos até mesmo o desenvolvimento de plantas e outros seres vivos. Desde a assinatura do Protocolo de Montreal, o uso de CFCs em todo o mundo caiu vertiginosamente. Estima-se que cerca de 99% dos compostos químicos que destroem a camada de ozônio foram completamente eliminados da atmosfera desde o banimento dos CFCs, utilizados principalmente em sprays, equipamentos de refrigeração e em espumas. No Brasil, por exemplo, uma resolução de 2000 proíbe a utilização dessas substâncias em diversos equipamentos, instalações e produtos, sejam esses nacionais ou importados. No entanto, em todo o mundo, alguns CFCs ainda podem ser liberados como matéria-prima e em forma de subproduto durante a produção de alguns compostos, como os hidrofluorocarbonos, que têm uma função semelhante aos CFCs, mas não causam danos à camada de ozônio. No caso das 5 substâncias do tipo analisadas, os cientistas acreditam que pelo menos 3 delas, o CFC 113A, o CFC 114A e o CFC 115, são conhecidas por estarem envolvidos na produção de outros produtos químicos. E olha só, você sabia que ouvir música durante momentos não tão favoráveis pode melhorar o humor, reduzir o estresse e auxiliar no tratamento da ansiedade e depressão? Acompanhe. Nas ruas é muito fácil encontrar pessoas ouvindo música a qualquer hora do dia. Tô vendo que você tá de fone, provavelmente tá ouvindo música, tá? Tô. O fone indica a prática e tem gente que vive com ele no ouvido. Principalmente quando eu acordo e quando eu tô trabalhando. Existe essa disponibilidade no trabalho de eu ficar ouvindo música, então eu sempre tô ouvindo. No transporte, de um lugar pro outro? Com certeza. Quer dizer, então, música tá te acompanhando o dia inteiro, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir? Isso mesmo. Talvez isso explique o sorrisão no rosto da Bruna. Pelo menos é o que indica um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Viena, na Áustria, que encontraram evidências de que ouvir música realmente ajuda a relaxar, portanto, reduz o estresse e melhora o humor. Para a realização do estudo, cerca de 700 participantes adultos, todos da Áustria e da Itália, tiveram que utilizar um aplicativo de celular criado especificamente para esse fim, onde eles tinham que registrar os hábitos de audição de música e também o humor do momento ao longo de uma semana, pelo menos 5 vezes ao dia. Pesquisas anteriores sugeriram que ouvir música pode sim reduzir temporariamente a sensação de estresse. Mas agora, os pesquisadores disseram ter encontrado evidências mais concretas dos benefícios das canções para a saúde mental, como explica esta especialista no assunto.
porque a música ela vai ajudar você a distrair das suas preocupações do dia a dia. Além disso, né, ela diminui a atividade do sistema nervoso simpático, que é responsável por todo esse sistema de luta e fuga, né, que é a reação do corpo quando a gente está estressado. A doutora diz que o estilo influencia no resultado, já que cada música libera um neurotransmissor diferente. Tem aquelas músicas que vão liberar o neurotransmissor GABA, que é o responsável pela calma, pelo relaxamento. Eu costumo dizer que são as músicas de meditação, de louvor, de orações. Tu és Deus que move o céu e a terra. Por outro lado, as músicas agitadas estimulam o corpo e parecem dar mais energia. Essas músicas, né, mais animadas, vamos dizer assim, elas liberam níveis altos de serotonina e dopamina. E aí, como consequência, você tem essa sensação de bem-estar, de felicidade e de prazer. Isso quer dizer que tem hora certa para ouvir cada tipo de música. As mais agitadas são recomendadas para o dia. E à noite, escolha uma bem tranquila, como faz a Bruna. Pra dormir, eu gosto de músicas mais calmas, como lo-fi. Mas será que toda música faz bem? O que importa é só o gosto de cada um? Que tipo de música você ouve? Variado. Sertanejo, black, coisa de tudo. Tô ouvindo Taylor Swift agora. É o que você costuma ouvir ou você é eclética? Mais eclética, mas eu ouço bastante ela. Hip hop, samba, de tudo. Tipo, dentro do bom gosto, sou eclética. A especialista em saúde mental diz que o problema não está no ritmo, mas na letra. Algumas músicas que têm umas letras mais pesadas vão fazer com que o cérebro fique mais acelerado. E essas músicas, dependendo do nível da letra, né, o que é que está escrito, qual a mensagem subliminar que está por trás dessa música, pode fazer o efeito contrário do esperado. Então, ele pode fazer o cérebro ficar mais estressado e mais preocupado. Fora isso, a médica afirma que música é tudo de bom e não por acaso virou terapia. Hoje a gente fala de musicoterapia. É muito comum ver isso nos hospitais onde a gente trata crianças e adultos com câncer, né? Onde a música ela vai trazer essa sensação de alegria. Um tratamento sem contraindicação, que pode ser usado por pessoas de todas as idades. Agora que você sabe que a música, ela melhora tanto seu humor, tira seu estresse, você vai ouvir mais? Sim, com certeza. O governo do Ceará criou um programa que consiste em ensinar pais e mães a educarem os filhos sem a necessidade de castigos, palmadas ou gritos. A ação já atinge 24 cidades do estado, incluindo a capital Fortaleza. Ao todo, são 9 encontros semanais com o intuito de fazer os responsáveis refletirem sobre a forma como seus filhos são criados. As turmas têm no máximo 15 pessoas e são formadas principalmente por mulheres. Os encontros são guiados por 190 profissionais, como assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos ou fonoaudiólogos espalhados pelo estado, treinados para realizar o trabalho. Através de intervenções nas falas dos pais, eles estimulam o diálogo entre pais e filhos e provocam a reflexão. Durante as reuniões, é normal que mães e pais chorem quando se dão conta que estão reproduzindo um comportamento do qual eles próprios foram vítimas. Segundo especialistas, o resultado após os 9 encontros são surpreendentes. A criança agressiva passa a ter a convivência mais afetiva e respeitosa com os pais. Para participar, as famílias precisam estar cadastradas no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Até o momento, mais de 1.200 pessoas já participaram da iniciativa que tem como objetivo romper ciclos de violência. Segundo os desenvolvedores do programa, a grande maioria dos pais de hoje em dia foram criados na metodologia da palmada e da linguagem violenta. Portanto, é necessário um trabalho muito grande para desconstruir esses costumes.
O programa foi desenvolvido após uma pesquisa realizada em 15 municípios mostrar que 85% das famílias ou cuidadores de variadas classes sociais admitiram já ter adotado práticas de disciplina punitiva contra crianças, como castigos, palmadas ou gritos. E olha só a história linda que você vai acompanhar agora. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, um projeto tem despertado em crianças o gosto pela leitura. Mãe de 9 filhos, há 4 anos, Dona Iraci perdeu um deles para o mundo das drogas. O sofrimento lhe despertou um olhar mais fraterno e hoje ocupa parte do tempo que tem disponível para desenvolver ações em prol de outras famílias. No Centro Comunitário do Jardim Nova Esperança, entre outras atividades, ela criou o projeto Casinha de Leitura, que tem por objetivo proporcionar às crianças momentos de lazer, estudo e conhecimento da palavra de Deus. Depois que eu perdi meu filho, eu comecei a olhar pelos filhos dos outros, trazer as crianças para dentro do centro comunitário. Aí uma vizinha minha, que é a irmã Ju, ela viu meu trabalho e me doou a casinha amarela. Então aí veio a casinha amarela para quê? Para a gente tirar as crianças da rua, trazer eles para cá, mostrar um trabalho bíblico e também mostrar mais um pouquinho da cultura, da escola, um reforço para eles não ficar no meio da rua, para não acontecer o que aconteceu com meu filho. Então eu quero investir nas crianças que ficam na rua. A garotada gosta da ideia de passar o tempo livre aqui no centro comunitário, aprendendo e brincando. Eu achei muito legal. Eu quero brincar mais. Legal. Eu gostei. Já li uns livros. Gostei. E a Iraci, porque a Iraci não fazia isso, eu ia ficar em casa, sem fazer nada. Muito legal. Eu só até li um livro, mas agora eu tô com vergonha. Eu gosto da Iraci, que faz os projetos pra nós. Eu gosto da tia que tá ali atrás, da outra. Eu gosto de todo mundo. A Thalita Araújo se dedica ao cuidado das filhas e vai aproveitar o projeto de 2 formas: para inserir as pequenas nas atividades e também para praticar o bem, colocando-se a serviço de outras crianças. Tenho tempo, para ficar com elas e ajudar elas nas tarefas da escola, em casa também, que elas me ajudam. E aqui, no momento que uma estiver na escola e eu puder ficar aqui, eu venho para ajudar as outras crianças também. O trabalho voluntário do grupo Coragem e Fé atende cerca de 100 famílias. Boa vontade para ajudar o próximo, essas mulheres têm de sobra. Só que para isso, elas precisam de apoio. Cadeiras, mesa, aquelas combuquinhas, para servir o lanche. Quem sentir no coração que ajudar a gente agradece de coração. A criança tem que ter um bebedouro e nós não temos um bebedouro. Então aqueles que vê essa matéria e sentir de ajudar nós estamos aqui esperando. Para encerrarmos essa edição, eu quero te mostrar um professor da zona rural lá do Peru que passou a ser encarado como um herói. Todos os dias, para que seus alunos não deixem de estudar, ele atravessa um a um, em suas próprias costas, o rio que fica entre a casa deles e o colégio. A atitude foi registrada e, claro, foi parar nas redes sociais. Olha só. Angel Carrasco, que de carrasco não tem nada, vai todo dia à beira de um rio e carrega, um por um, 7 alunos que teriam que enfrentar as águas do rio. Às vezes, a correnteza bate no joelho, nas costas ou está muito forte. Para evitar tudo isso, Angel substitui o trabalho que as autoridades locais não fizeram, que seria construir uma passagem no local. E ele, sendo a própria passagem, não cobra nada. Ao contrário, dá estudo às crianças. Detalhe é que para onde os alunos serão levados não tem o mínimo, como banheiros e água corrente. Mas o professor, que é pai de 2 filhos, segue em frente e diz que não vai desistir. Garante que faz o trabalho com orgulho e que um dia os filhos conseguirão seguir em frente. Não para cruzar um rio, mas vencer as dificuldades naturais da vida. E o Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se quiser rever as reportagens, é só acompanhar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau.